Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adriano Henrique Domingos, estudante do curso de Engenharia Mecânica na Unicesumar. Minha orientadora é a professora doutora Jéssica Fernanda Pereira. O estudo é relacionado à avaliação de ativos de moldes de injeção em uma empresa de conexão em Joinville. O período de estudo foi em 2024 e o objetivo principal foi a investigação do baixo índice de OE que essa planta teve neste período e propor uma solução onde os gestores possam tomar decisões estratégicas com base em dados científicos e reais das perdas de produtividade originadas de falhas em molde de gestão. Propor uma metodologia onde os gestores possam definir de maneira estratégica e identificar a necessidade de ações, como alteração do plano de manutenção, retrofit, compra de moldes novos, sempre visando confiabilidade do equipamento, produtividade, embasado sempre em decisões estratégicas. Os 4 objetivos específicos são: o primeiro é identificar os principais fatores que contribuíram para essa perda em 2024, avaliar a efetividade da prática de manutenção atual, identificar a oportunidade de melhoria no plano de manutenção e fornecer subsídio técnico e estratégico para a gestão industrial tome decisões quanto à alteração de plano, necessidade de compra de moldes novos ou reformas em gerais. Falando um pouco sobre moldes, conforme Almeida e Stoll, de 2015, os moldes de gestão termoplásticos são ferramentas projetadas e construídas para a conformação de produtos à base de polímero. São responsáveis por dar formato às peças por meio de moldagem de polímeros fundidos, através de resfriamento em cavidades de molde. Nada mais é uma ferramenta, ela é feita de aço, onde tem conformado dentro um produto e é instalado numa máquina injetora, onde entra o polímero sólido, ele é fundido pelo sistema de aquecimento e canhão da máquina, injetado para dentro do molde, onde o sistema de resfriamento faz com que o material congele de volta, tomando forma da cavidade do produto desejado. Falando um pouco sobre o E, segundo Nakajima, o E é o índice que representa o grau de eficiência do equipamento, considerando sua disponibilidade, desempenho e qualidade. Nada mais é o fator multiplicativo de 3 indicadores: disponibilidade, performance e qualidade. Nakajima, a confiabilidade dos moldes e sua manutenção adequada são fundamentais para evitar paradas indesejadas. E a NBR 5462 define manutenção como conjunto de ações técnicas e administrativas para manter o equipamento funcionando. Nada mais é, nada mais é que não apenas consertar, mas sim garantir que os moldes estejam sempre prontos para atender o plano de produção com eficiência e sustentabilidade. Os 3 indicadores principais que pesquisamos, através de Kardec e Seja, foi o MTBF, o MTTR e disponibilidade. O MTBF nada mais é que é o tempo médio entre uma falha e outra, o tempo médio que o equipamento está trabalhando até ele voltar da falha. O MTTR é o tempo médio que a gente volta com o equipamento operacional, o tempo médio de reparo. E a disponibilidade é a relação entre esses 2 indicadores, né? MTBF dividido por MTBF mais o MTTR. E conforme a UILF, uma manutenção bem planejada não apenas reduz paradas, mas melhora diretamente a competitividade da empresa. O foco principal é desenvolver uma metodologia didática para classificar os estados dos moldes no período de 2024, com a finalidade de subsidiar a gestão estratégica com base em condições operacionais e apoiar decisões sobre manutenção, investimento e melhoria de processo. As atividades envolvidas foram observação na prática, né? Identificando as necessidades, fazendo um trabalho de pesquisa dos indicadores universais de manutenção e produção, fazendo uma análise técnica desses indicadores, criando uma metodologia que a gente possa classificar conforme peso na produtividade que teve em 2024, apresentando um trabalho final, uma matriz, onde se consegue observar o peso dos impactos de cada móvel na perda de OE em 2024. A principal fonte utilizada foi o SAP e manuais, alguns registros técnicos que estavam disponíveis
na manutenção. O objetivo final é analisar as condições de conservação e produtividade nesse período, nos modos de gestão, e sem intervenção direta ao processo, somente estudo, pesquisa e propor uma matriz de peso e produtividade na produção. Os indicadores que trabalhamos para esse estudo foi hora programada de produção, que nada mais é que a ocupação que esse molde teve durante o período 2024, a disponibilidade técnica, que é um indicador universal, a idade dos moldes, que é um indicador fundamental também para saber o tempo de vida útil dele, o número de ordens de serviço abertas, número de horas de manutenção gasta nesse molde individualmente, e o TIF é um indicador individual, que é um indicador de ordem de vendas não entregues. Para facilitar esse estudo, para a gente conseguir pesar, junto com a engenharia de processo, a gente avaliou cada indicador, né, e colocamos peso conforme o peso na perda de indisponibilidade que teve em 2024. Vamos supor, quanto maior a ocupação, maior o peso, mais crítico fica o molde. Quanto mais velho o molde, maior o peso na disponibilidade. Quanto maior a disponibilidade, maior o peso. Então se criou uma tabela de pesos, uma pontuação de score que nos ajudou a formar essa planilha. Ter esses indicadores individuais dos moldes em uma matriz, onde por meio de análise de peso desses scores, especificado junto com a engenharia de processo, né, podemos classificar as criticidades de perdas produtivas, onde todo esse estudo de pesquisa nos resultou numa matriz. E nessa matriz a gente tem, na primeira coluna, todos os moldes que produziram em 2024 e, consequentemente, todos os indicadores que a gente conseguiu buscar em histórico no sistema de gestão. E individualmente, conforme aquela tabela de peso, nós fomos pontuando molde por molde, indicador por indicador, com o objetivo, no fim, proporcionar a soma dessa pontuação, um score, onde se pode classificar dos moldes que mais impactaram em 2024 até o que menos impactaram. A principal contribuição dessa matriz foi uma padronização de critérios, né, de manutenção de moldes, com base ao conjunto de indicadores. Né? A criação de uma planilha de estratégica para apoiar decisões, ela ajuda nas decisões futuras conforme os problemas, os indicadores que tivemos em 2024. Ela ajuda para futuros estudos, promovendo padronizações e melhorias nos processos, melhorias em moldes mais críticos. Ela também ajuda na justificação de compras de moldes novos, vendo moldes que está realmente viável manter produzindo, necessidade de compra ou necessidade de retrofit. E a classificação técnica desses moldes por meio de score, baseada em criticidade, desempenho e improdutividade, impacto na produção. Falando um pouco sobre a conclusão dessa pesquisa, a metodologia estruturada permitiu diagnosticar com precisão os principais fatores ou moldes que impactaram na redução do whey, evidenciando que a baixa confiabilidade dos moldes impactava diretamente na disponibilidade do equipamento. A análise desses indicadores técnicos também possibilitou avaliar a efetividade das práticas de manutenções, que elas estavam desalinhadas com a real necessidade de manutenção, né? Com o uso de score, né, e de matriz de prioridade, foi possível identificar oportunidades concretas de melhorias, como retrofit, justificativa de compras de moldes novos, né, substituições estratégicas, né, até investimento para CAPEX para o próximo ano. Né. Fica uma base muito boa para você poder justificar. Por fim, os dados gerados fornecer subsídio técnico e estratégico à gestão industrial, permitindo decisões mais assertivas quanto a investimento de manutenção e infraestrutura, com ganho de controle e previsibilidade dos ativos. Assim, o estudo alcançou seu objetivo e contribuiu para a melhoria contínua de performance fabril em ambiente de alto grau de exigência técnica e operacional. Referência para esse estudo, dessa apresentação, e quero agradecer a todos pelo tempo que
ficaram assistindo essa apresentação. Muito obrigado e, por fim, até, pessoal. Agradeço muito essa oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês.